Olá, fibroletas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Isabelle e eu sou fibromialgica, assim como muitos de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico da fibromialgia. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu like, acionarem aí o sininho das notificações para que vocês já fiquem sabendo assim que eu postar um novo vídeo aos domingos, e deixem aí também os seus comentários, né, para que eu consiga saber o que vocês estão achando. Mas vamos lá para o que interessa. Bom, a fibro não é considerada uma síndrome nova, pois os primeiros relatos que houveram de pacientes possivelmente fibromiálgicos datam aí dos anos 1500, para ser mais precisa, do ano 1592. Eu fiquei muito chocada quando vi essa informação, porque a gente sabe que não é recente, mas não imaginava que fosse tão antiga, né? Em meados ali de 1970, foi cunhado o nome aí fibromialgia, mas ainda não tinha sido estabelecido diretrizes para que houvesse o diagnóstico da fibromialgia. Foi só em 1990 que o Colégio Americano de Reumatologia definiu uma classificação para realização desse diagnóstico. Nesse momento surgem os tender points. Para quem ainda não está familiarizado com essa terminologia, os tender points são pontos distribuídos aí no nosso corpo, 18 no seu total, que os médicos reumatologistas ou de outras especialidades fazem um exame de apalpação desses pontos para que nós que somos pacientes, né, que estamos em busca aí de um diagnóstico e há uma desconfiança da fibromialgia, o médico faz essa palpação e nós reagimos com dor, né? Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre o que é fibromialgia, que eu trabalho com vocês a questão da síndrome. E a síndrome, ela não tem diagnóstico por exame de sangue, exame de imagem. Então dê uma olhadinha lá para que vocês saibam um pouco mais sobre esse assunto. Então por isso que nós temos os tender points. Então como é diagnosticado a fibro? Lá dentro do consultório do médico. Por mais que ele te peça vários exames, o diagnóstico será lá, através de uma conversa, né? E dele ouvir a sua história e através de sintomas que você apresenta que são característicos da fibromialgia. É sabido que a dor é uma das principais características da nossa síndrome, né? Mas temos outros sintomas também. Até então, essa normatização de 1990 deixava a dor muito em evidência, o que eu acho que precisa mesmo, porque é uma das nossas maiores características, mas muitas vezes deixava de considerar outros sintomas, como por exemplo a fadiga crônica, o intestino, né, que não funciona, a rigidez matinal, também o sono não reparador, características relacionadas às questões emocionais, né, de depressão ou de ansiedade. Esses pontos eles não eram tão considerados e também, consequentemente, não eram tão tratados. Então, em 2010, o Colégio de Reumatologia, pensando em melhorar essa forma de diagnóstico da fibro, estabeleceu novas diretrizes. Essas diretrizes agora dizem que o médico vai considerar se nós apresentamos aí pelo menos 3 meses de dores difusas, né, de dores por todo o corpo, e essas dores elas têm que estar
presentes no nosso quadrante, nos 4 quadrantes do corpo, ou seja, na direita, na esquerda, na parte superior e na parte inferior do nosso corpo. Além disso, alguns questionários também foram estabelecidos para o diagnóstico da fibro. O médico vai fazer um levantamento histórico nosso, né, familiar, e também histórico de dor, histórico emocional, dessa questão da rigidez matinal, né, de outros sintomas que são característicos da síndrome, para que ele também possa dar esse diagnóstico. Talvez, se vocês, assim como eu, foram diagnosticados depois de 2010, estão pensando, nossa, mas não foi excluído, né, essa questão dos tender points. A diretriz, ela orienta a exclusão dos tender points, mas eu, por exemplo, fui diagnosticada com os tender points sendo considerados. Então, o médico fez o exame da apalpação. Eu tive, né, a resposta de mais de 11 pontos, como já inicialmente era para ser, né, acima de 11 pontos. Então, ele fez a palpação e durante a palpação ele me perguntava qual era o meu nível de dor, né? Então, ele já usou mais uma técnica, além que antes eu não sabia, né, do questionário. Então, esse questionário eu não respondi, o paciente ele pode responder também, mas ele foi feito comigo assim, né? E aí o médico fez o diagnóstico de fibromialgia considerando essas novas diretrizes. Muitos médicos ainda utilizam os tender points mesmo, não havendo necessidade, de acordo ali com o Colégio Americano de Reumatologia, mas eles ainda utilizam porque os estudos apontam que, dependendo do número de tender points que as pessoas têm e do número também de sintomas, dá para classificar a gravidade da fibromialgia no determinado paciente. Então, hoje nós temos mais formas aí de diagnóstico, mais um arcabouço maior, né? E considerando aspectos muito importantes para a qualidade de vida do paciente de fibromialgia e que contribui aí para os médicos também serem assertivos no nosso diagnóstico, né? Gente, então por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixe seus comentários aqui, dizendo, né, se foi bom, o que vocês gostariam de saber mais. Vou convidá-los também para nos seguir no Instagram, @fibroleta. Lá eu coloco conteúdos todos os dias. E eu vou ficando por aqui então. Até semana que vem. Tchau!